Oi, pessoal, todos bem? Todos tranquilos? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos começar a explicar para vocês o conceito de mediana de uma amostra. Mas, antes de explicar o conceito de mediana, nós temos que explicar o conceito do que é um ROL. A gente escreve assim, olha, R-O-L, ROL. Então, vamos começar explicando o que é um ROL. Por exemplo, vamos imaginar que você tem 40 atletas e você está medindo a altura desses atletas. Então, quando você coleta os dados, normalmente eles aparecem numa forma bagunçada, né? Então, quando você faz um estudo desse, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esses dados e colocar numa ordem crescente, ou então numa ordem decrescente, conforme a sua necessidade. Na maioria das vezes, a gente organiza na ordem crescente. E esses dados organizados na ordem crescente é o que nós chamamos de ROL. Então, vamos olhar de novo a definição aqui no quadro e vamos fazer dois exemplos para a gente fixar esse conceito. Olha só. ROL. Qual é a definição, né? São os seus dados organizados na ordem crescente ou então pode estar na ordem decrescente. Tudo depende do seu interesse, como é que você está organizando o seu estudo. Aí, como eu disse anteriormente, na maioria das vezes é na ordem crescente. Então, quando a gente fala num exercício qualquer, list o ROL e não fala mais nada, automaticamente você pode assumir que é na ordem crescente, tá bem? Então, por exemplo, né? Exemplo 1 aqui. Liste o ROL de cada amostra. Na letra A, nós temos uma amostra de idades, em anos, né? Então, tem uma pessoa de 25 anos, uma de 20, etc. Então, os dados estão desorganizados. Vamos listar o ROL. Então, o ROL é você pegar esses números e colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, nessa lista que está aqui, qual é o menor número, né? É o 2. Então, o 2 é o começo do ROL. Sugestão: cada vez que você listar um número no ROL, tica o número da lista inicial para você não se perder, né? Você esquecer algum número ou colocar algum número a mais, né? Então, o 2, esse 2 aqui já foi. De novo, né? Na ordem crescente. O próximo número é o 2 de novo. Então, 2 novamente. Esse daqui já foi. Na ordem crescente, o próximo número é o 4, né? Então, vamos colocar aqui o número 4. Esse daqui já foi. Agora, na ordem crescente, depois do 4, qual que é o próximo? É o 7, né? Então, aqui vai ser o 7. Esse daqui já foi. Aí tem outro número 7 aqui. Esse daqui já foi, né? Ordem crescente. Depois do 7, o próximo número é o 10. E agora é o 10. Esse número aqui já foi. Ordem crescente. Depois do 10, o próximo é o 20. E depois do 20, temos o 25. Depois que você termina de listar o ROL, é sempre bom você contar os elementos do ROL e contar os elementos da lista inicial para saber se você não esqueceu nenhum número ou se você copiou algum número em excesso, tá certo? Então, vamos ver a lista inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Agora vamos ver no ROL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 elementos. E está na ordem crescente. Então, esse é o hall do primeiro exemplo. Na letra B, nós temos uma amostra de alturas em metros, né? Então, tem uma pessoa de 1,70 m, uma de 1,56 m, etc, né? Então, vamos listar o hall. Eu tenho que colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, nessa lista aqui, qual é a pessoa mais baixinha, que tem a menor altura, né? É essa aqui de 1,48. Então, aqui, 1,48. Esse número aqui já foi usado, né? Na ordem crescente, qual que é o próximo? 1,56. O próximo número do hall é 1,56. Esse daqui já foi usado. Na sequência crescente, qual que é o próximo? 1,66, né? Próximo aqui, 1,66. Esse aqui já foi. Depois nós temos 1,70. Esse daqui já foi, né? E por último, esse outro de 1,70. E aqui terminou, né? E como sempre, para você conferir, conta os números da lista inicial e conta os números do hall, para saber se está tudo coerente, né? Se dá o mesmo número. Então, na minha lista inicial tem 1, 2, 3, 4, 5 medidas de altura. E no hall tem 1, 2, 3, 4, 5 medidas de altura. E reparem que no hall, os meus números ficaram na ordem crescente, certo? Então, isso é hall. Você colocar os números na ordem crescente ou então na ordem decrescente. Na maioria das vezes, é ordem crescente. Se o problema falar igual aqui nesse exemplo, liste o hall, então coloca na ordem crescente sempre, tá certo? Espero que todos tenham entendido esse conceito. Por essa aula é só. Grande abraço, turma. Tudo de bom.